primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Noronha Rocha, integrante de uma comitiva oficial do Distrito Federal em visita a Israel, passou por momentos de grande tensão durante um ataque com um míssil no país. Teve ainda quem foi fazer yoga durante a espera no bunker. Não é Mariane Matos, é vice-prefeita de Florianópolis. Esse pessoal tá de brincadeira, né? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Vou colocar essa musiquinha que é o quanto que eu estou com dó dos integrantes dessa comitiva, bem representada por ela. Que dó, que bafo. Para Ai, começar, né, tadinhos. porque eu não sei nem se a gente começa explicando o que essa comitiva é, quem está nessa comitiva, ou começa mostrando as cenas que são lamentáveis. Mas eu acho importante que a gente entenda uma coisa. São 12 gestores municipais brasileiros que foram até Israel. E nesse momento, a gente já falou aqui em outros momentos, né, de outros postos da semana passada, que pelo fato de Israel estar cometendo crimes de guerra, estar totalmente arbitrário em relação a países que estão apoiando minimamente a Palestina, começou então um conflito entre Israel e Irã. E o Irã começou a bombardear Israel de forma que Israel ainda não estava sofrendo essa ofensiva, esse ataque. O que acontece? Essa comitiva brasileira, de acordo com as informações oficiais, foi conhecer alguns cenários, né, de aspecto ali do país, como se esse fosse o momento exato para se conhecer um país que está vivendo um conflito. Vale lembrar que nessa comitiva são membros da direita, inclusive membros do PL, que estão lá. Tem até algumas pessoas que falam sobre uma tentativa de uma contraofensiva no discurso do discurso antissemita, que as pessoas estão tentando fazer na linha do, olha, estamos aqui do lado do povo de Israel, dos judeus. E aí, essa comitiva isso sim seria a comitiva de tirar selfie, de mostrar o lado de Israel que estaria sofrendo ofensivas. Mas deu errado. É claro que daria errado. E Só aí, para o pessoal entender o contexto, Dai, a questão das selfies é uma referência ao fato de que Israel chamou o barco Medlin, lá da Flotilha da Liberdade, que estava levando mantimentos, sua ajuda humanitária para Gaza, de iate da selfie, né? Sendo que quem exatamente. chama político para ir fazer selfie lá com eles é o governo de Israel. Exatamente. E essa comitiva não tinha um papel oficial real ali para estar naquele espaço em um momento de conflito, em que de fato o espaço aéreo deveria estar fechado, deveriam estar tomando outras medidas e não chamando o político de outros países para fortalecer ali um tipo de acordo, um pacto. Mas a extrema-direita estava lá fazendo selfie, sim. Em um dos momentos em que parecia que nada de sério estava acontecendo, eu vou te pedir, Sofia, para colocar o vídeo, em que a vice-prefeita, ela quase, que é a primeira-dama, perdão, do Distrito Federal, ela quase foi alvejada, ali quase faleceu, né? Porque a comitiva em que ela estava passeando ali, falando do lugar com muita ternura, é como se não tivesse um sinal de guerra. É como se Israel não estivesse massacrando a Palestina. E aí eu vou te pedir para mostrar esse vídeo. Depois desse vídeo, aí sim ela entendeu que ela estava numa zona de conflito e que ela estava assustada. Inclusive, ela fala que correu imediatamente a Maiara Noronha Rocha, a primeira-dama do Distrito Federal, que correu, a sua única forma, né, de proteção ali era correr, e ela entendeu só naquele momento que estava acontecendo. Por favor, Sofia. O sistema que eles fazem é muito parecido com eles usam muito cultivo protegido, aquela construção lá embaixo, por conta da salinidade, por conta do sol. Que isso, gente? Calma, calma, calma. Salinidade, por conta do sol. Que isso, gente? Calma, 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 dama, calma. Pelo amor de Deus, gente, que calma. Eu quero ir embora. Não quero ficar, não. Foi o dono que atirou e explodiu. Meu Deus do céu. O sistema que eles
Vocês estão vendo um passeio tranquilo? Se você for lá olhar no Instagram da primeira-dama, tem postagens, por exemplo, lá na Estrela de Israel, um texto dizendo: nós transformamos longa tradição, temos uma longa tradição de transformar maldição em bênção, uma frase lá de Israel. E ela faz outras postagens na linha de viemos aqui o impossível vira inovação e o progresso de uma terra impulsiona o de muitas outras. É um discurso extremamente pró-Israel, pró-modernidade, pró-vida, pró-amor. Eles só esqueceram de entender o que Israel está fazendo com a Palestina, ou não esqueceram, né? É justamente o que Sofia falou, né? Uma campanha para limpar a imagem de Israel. Israel que já foi condenado em Haia, inclusive, ano passado, antes de invadir Gaza e dizimar e causar o genocídio na Palestina, Israel foi condenado em Haia pela invasão da Cisjordânia. Para a gente entender o que é Israel. Israel já é condenado por crimes de guerra. Netanyahu já é citado como um terrorista, um genocida. Para a gente compreender que esse grupo pró-sionista, pró-genocídio de Palestina, foi fazer uma campanhazinha lá, inclusive, Sofia, vamos mostrar a segunda, porque a segunda é a vice-prefeita, que ela tem uma responsabilidade, eu chego a achar ofensivo, porque no momento em que os brasileiros e outras autoridades são colocadas no bunker para estarem ali se protegendo das bombas, ela fala, por exemplo, como o espaço é legal e mostra ali que ela está fazendo yoga. Ela estava fazendo yoga, gente. Ela fazendo... eu vou puxar o microfone porque eu não estava. Ela estava fazendo yoga. Por favor, Sofia. Não, eu não tenho como não ficar indignada. Eu estou tendo muito cuidado com as palavras, porque não tem como você não estar indignado. Olha isso aí, gente. Ó, pessoal, agora a gente vai fazer uma dinâmica com a professora, que ela tava lá. Então já arrumaram a sala, vai ter música, e eles têm um cuidado incrível, assim. É isso que eu admiro deles, sabe? Tudo é importante, então eles sabem que numa situação dessa, eles precisam nos acalmar, eles precisam mostrar como que eles fazem na prática para eles aqui. Olá, Todá. Tudo bem? Tudo bem? Ai, que bom. Fala português, é brasileiro? Que legal. Ó, pessoal, agora a gente vai fazer uma... Vamos falar uma coisa, gente? Ela está num país em que matou mais de 50 mil pessoas. Ó, pessoal, eu fico... Dentre elas, a maioria crianças e mulheres. As últimas informações do Ministério da Saúde da faixa de Gaza falam em pelo menos 55.104 mortos. Esses são os oficiais. Fora que a gente ainda tem centenas de milhares de desaparecidos. Sendo que essa pessoa está falando de um país que é o responsável por isso, por esse genocídio. Não é Israel contra o Hamas. Até porque Israel consegue, por exemplo, encontrar um prédio no Teherã, furar uma parede e matar uma pessoa sem destruir o bairro inteiro. Mas em Gaza isso não foi feito. Não é Israel contra o Hamas, é Israel contra os palestinos. É um genocídio, é uma limpeza étnica, isso é genocídio. E a gente precisa compreender isso, que os brasileiros foram lá fazer uma campanha pró-Israel, pró-sionismo, ou seja, contra a Palestina. E não dá para falar aqui, por exemplo, em pró-vida, se você não leva em consideração que esse país é o país responsável por mais de 55 mil mortes, dentre elas a maioria são de crianças, adolescentes e mulheres. Idosos, né? Idosos também. Sofia, só para a gente finalizar, vou te pedir para mostrar. Eu fiquei muito indignada, eu continuo indignada com esse vídeo do yoga. Mas eu vou te pedir, Sofia, para colocar a matéria que fala, né, que essa comitiva brasileira já saiu de Israel, conseguiram sair, se deslocaram pela fronteira da Cisjordânia, da Jordânia, perdão, na fronteira com a Jordânia, e conseguiram sair de Israel, e queria, inclusive, essa comitiva queria que o Brasil imediatamente começasse uma operação para tirar, o avião da FAB estava preparado para ir resgatar esses políticos que não deveriam nem estar lá.
Então, a Confederação Nacional de Municípios confirmou que a comitiva de políticos brasileiros deixou Israel e chegou em segurança à Jordânia na manhã de hoje. De acordo com as informações divulgadas, o grupo ultrapassou a fronteira terrestre entre os dois países de ônibus na manhã dessa segunda-feira, horário de Brasília. O espaço aéreo de Israel foi fechado após a escalada de tensões. Uma coisa muito óbvia, né? A previsão é que 9 integrantes do grupo embarquem rumo ao Brasil em um jato particular organizado pelo prefeito João Pessoa, na Paraíba. Os demais devem pegar um voo comercial para o Rio de Janeiro. Eu vou falar agora a lista dos políticos que estavam lá em Israel. Álvaro Damião Vieira, prefeito de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cícero Lucena, perdão, que é o prefeito de João Pessoa, na Paraíba. Elberg Porto, que é o prefeito de Macaé, do Rio de Janeiro. Johnny Maicon, prefeito de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Cláudia Silva, vice-prefeita de Goiânia. Janete Aparecida Silva Oliveira, vice-prefeita de Divinópolis. Márcio Lobato Rodrigues, secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte. Davi de Matos Carreiro, chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro, só para lembrar, né, Caiado e Castro acham que a polícia não mata o suficiente para aprender as táticas de Israel, né? Não posso falar muita coisa porque a polícia baiana também já fez treinamento lá. Talvez por isso que a gente tem a polícia mais genocida do mundo. Tem um Gilson Chagas, perdão, do Brasil. Gilson Chagas, secretário de Segurança Pública de Niterói. Francisco Wagner Gutenberg de Araújo, secretário de Planejamento de Natal. Flávio Guimarães Pittencourt do Vale, vereador do Rio de Janeiro. Francisco Nélio, tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios. Os nomes não param, né? A gente tem ainda outras pessoas que a comitiva de 19 pessoas teve também a primeira-dama, como foi dita, a Cláudia Silva. Deixa eu só confirmar aqui. Tem a vice-prefeita e secretária de Segurança Pública de Florianópolis, que é a Mariane Terezinha Matos. Tem a Janete Aparecida Silva Oliveira, vice-prefeita de Divinópolis, essa eu já falei. Tem a Cláudia Silva Lira, vice-prefeita de Goiânia. Então, são os nomes, né, de que foram para a comitiva. Tem alguns outros nomes também, como o da Verônica Pereira Pires, secretária de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais de São Luís do Maranhão. Davi Matos Carreiro, chefe executivo do Centro de Vigilância, Inteligência e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e algumas outras pessoas. Mas é isso, gente. Essas pessoas não sequer deveriam estar, na minha visão, em Israel, nesse momento. É um país que está ofensivamente violando os direitos humanos, que estão sendo acusados de crimes de guerra, e aí com uma desculpa de uma comitiva para conhecer a tecnologia e inovação do país. Eles foram com essa comitiva e ficaram presos lá, poderia ter acontecido, inclusive, uma tragédia, e ainda exigiram do governo brasileiro o resgate, que não foi preciso até, né, nesse momento, mas eles colocariam também a vida de outras pessoas que fariam um resgate em risco por causa do momento de selfie, momento de descontração para as redes sociais. Olha que maravilha, Sofia. Pois é, Dai, eu vou dizer pra você falou eles estão fazendo uma campanha. Eu vou dizer que eu acho que é o contrário. Eles estão sendo alvos de uma campanha. De uma campanha feita pelo Estado de Israel. Porque isso é uma prática que o Estado de Israel tem há bastante tempo e não é só com políticos, é com comunicadores também. A gente viu, não faz muito tempo atrás, eu acho que não faz nem um mês, a gente estava falando aqui no Meteoro também, eu acho que foi o Pedro que cobriu isso, sobre um grupo de jornalistas que foi levado para Israel também. Então, isso é o que o pessoal chama de lobby. Sabe quando se fala, porque tem um lobby sionista? É disso que a gente está falando. E eu acho engraçado como a vice-prefeita de Florianópolis lá, ela fala sobre como eles têm um cuidado com as pessoas, né? Nem vou entrar aqui na questão de qual é o cuidado que eles estão tendo com a população de Gaza,
Mas é mais. Eu queria trazer mais outro ponto. Esse esforço deles de tentar fazer tudo parecer normal durante esse ataque, com aula de yoga. Tem um outro vídeo da mesma vice-prefeita chupando picolé dentro do bunker. Esse esforço todo aí não é cuidado com as pessoas, é cuidado com a imagem deles. Porque para conseguir manter o apoio que eles estão tendo, eles precisam se mostrar no controle, eles precisam mostrar que, olha, não é bem assim que. Não, nós somos poderosos, a gente lida com isso, sabe? Ia pegar muito mal para a própria imagem de Israel perante essa comitiva que eles levaram lá justamente para fazer a lavagem da sua imagem se eles demonstrassem que perderam o controle. Então, era muito mais cuidado com a própria imagem do que cuidado com as pessoas que faziam parte da comitiva. Porque quando é necessário para eles descartar alguém, eles são capazes de descartar até os próprios. Não estou falando nem só dos palestinos, estou falando até dos próprios. É só você ver o que a família dos reféns, sabe? Aqueles reféns que falam tanto que tudo que está sendo feito é para recuperar os reféns. Vai ver como a felicidade que a família dos reféns estava com o Netanyahu, porque o Netanyahu não estava nem aí para os reféns, não. Entendeu? Então, gente, Inclusive, Sofia, pelo desculpa, a amor, é tudo aprovação de Netanyahu propaganda. não está boa, exatamente. A aprovação de Netanyahu não está boa. Tem muita gente em Israel querendo, sim, o fim desses conflitos. E aí, quem vale lembrar uma coisa, alguém no chat perguntou se as pessoas estavam lá em Israel no momento em que Tiago Ávila ainda estava preso. Sim, essa comitiva chegou no dia 8 em Israel, no dia 8 de junho, e o Tiago foi libertado no dia 11. Então, sim, eles chegaram sabendo que tinha um brasileiro preso com indícios de tortura naquele país. Exato. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.